Bem-vindo ao podcast A Bíblia Nossa de Cada Dia, onde mergulhamos nas Escrituras Sagradas, capítulo por capítulo, para encontrar sabedoria, orientação e inspiração para nossas vidas. Juntos exploraremos as histórias, os ensinamentos e os temas profundos da Bíblia, descobrindo como a palavra de Deus pode nos transformar e nos ajudar a viver uma vida plena e significativa. Prepare-se para uma jornada de fé, conhecimento e crescimento espiritual. Hoje nós vamos meditar em Números capítulo 15. E antes de entrar propriamente no conteúdo de Números capítulo 15, o que eu acho muito interessante é que o que nós vimos no capítulo 14 foi exatamente Deus executando juízo diante do povo, dizendo: olha, vocês que não creram, vocês que me desonraram, vocês que expressaram falta de fé no fato de que eu poderia levá-los a vencer as nações que estão ao redor da terra, ou mesmo aqueles que habitam na terra, apesar de fortes que são, vocês que duvidaram, vocês não entrarão. No capítulo 14, Deus traz o juízo para estes e ele diz: olha, vocês não entrarão. Só que o capítulo 15, queridos, começa realmente como se fosse uma página virada, o que nos mostra que Deus não ficou jogando na cara do povo aquilo que havia acontecido, né? Deus trouxe o juízo, sim, Deus disse: olha, vocês não entrarão, mas próximo assunto. E o Senhor vai continuar tratando com o povo, agora, lógico, ensinando, inclusive nós vamos ver no capítulo 15 Deus falando novamente das leis a respeito das ofertas, mas o Senhor apenas seguiu adiante. Eu acho que essa é a primeira coisa que eu trago para vocês, depois de ter meditado nesse texto, a maneira como o Senhor Deus nos dá um modelo de correção. O Senhor, ele corrige, o Senhor, ele julga, o Senhor traz o juízo, mas o Senhor não é aquela pessoa rabugenta que vai ficar jogando na cara da pessoa, né, em todo o tempo ali, penalizando ela ou simplesmente martirizando. Não, o Senhor, ele traz o juízo e segue adiante. E é isso que o Senhor faz. No capítulo 15, o que nós vamos ver? Nós vamos ver o Senhor falando com o povo a respeito das leis das ofertas, o que eles deveriam fazer, a respeito das libações, os tipos de ofertas. Mas o Senhor traz algumas coisas, e eu acho que na verdade eu quero meditar sobre 2 ou 3 com você. A primeira delas é o que o Senhor fala no versículo, a partir do versículo 13, na verdade vai do versículo 13 até o versículo 14. O Senhor vai dizer: olha, todos vocês são iguais perante o Senhor. Sim, Deus, ele vai dizer lá no versículo 13: todos os naturais da terra assim farão essas coisas, trazendo ofertas queimadas, etc. Aí no versículo 14 ele diz: se tiver algum estrangeiro ou quem quer que estiver entre vocês, os seus descendentes, que trouxeram uma oferta, ou seja, Deus vai dizer, tem que trazer também, é para fazer o mesmo que vocês fazem, né? Quanto à congregação, haja apenas um estatuto. E eu achei isso tremendo e achei legal compartilhar com você, porque isso tem sido algo que nós temos falado a respeito no nosso ministério e também dentro da nossa casa, a respeito dessa igualdade da lei para todo mundo. O povo era escolhido de Deus, mas todo aquele estrangeiro que estivesse no meio do povo tinha que cumprir a mesma lei. E nós temos falado sobre isso ultimamente por causa de entendermos que as nossas casas devem ser regidas pela palavra do Senhor. Agora eu já estou aplicando, tá bom, gente, esse texto para minha vida, para aquilo que foi significado, trouxe significado para mim na meditação desse texto. Espero que fale com você. Quando a gente fala de criação de filhos, quando a gente fala a respeito da nossa vida dentro do lar, a gente que ama a Deus, a gente quer que a gestão do nosso lar não seja uma coisa baseada no nosso achismo, naquilo que a gente pensa que é melhor, na maneira como nossos pais fizeram. O que nós queremos é que a palavra do Senhor venha a ser mesmo a régua de medir dentro de casa. E aí vem a chave. As regras criadas dentro de um lar não são regras criadas que servem apenas para os filhos, mas servem para nós também. Então, se a gente demanda a organização dos filhos, nós também temos que ser organizados. Se a gente quer que os nossos filhos aprendam a ler a Bíblia, aprendam a orar, aprendam a jejuar, bom, isso é bíblico, não é? Então, eles precisam ver em nós também, é a mesma regra. Eles precisam ver em nós uma vida de oração, uma vida de perdão, uma vida de jejum, uma vida de leitura bíblica. E até mesmo
as demais questões, porque conforme os filhos vão crescendo, queridos, as decisões, elas vão sendo cada vez mais necessárias de serem tomadas baseadas na palavra e com as razões claras. Na verdade, quando os nossos filhos eles são pequenos, às vezes por uma questão de compreensão, a gente não explica a razão que nos leva a tomar as decisões que tomamos. Mas é muito importante que conforme os filhos crescem, eles entendam por que as decisões estão sendo tomadas e o porquê está na palavra. Então, quando eu estava lendo esse capítulo 15, eu pensei, uau, Deus, é verdade. Assim como o povo e os estrangeiros que estivessem ali juntos, todos que estivessem diante do Senhor tinham que obedecer a mesma lei, dentro das nossas casas também. A regra é a palavra de Deus. Então, o que serve para um, serve para outro. Uma outra coisa que eu quero destacar e está um pouquinho mais no início do capítulo, é que Deus, queridos, apesar de ter executado o juízo, Ele vai continuar falando, lá no versículo 2, a respeito de entrar na terra. Deus não mudou a sua promessa por causa da falta de fé do povo. Quem não creu não ia gozar da promessa, ponto final. Mas o Senhor fala lá no versículo 2, fale aos filhos de Israel e diga-lhes, quando entrarem na terra em que vocês vão habitar. Ou seja, o Senhor não disse se vocês entrarem na terra. Ele não colocou uma condicional. Ele disse quando vocês entrarem. Ou seja, o Senhor estava dizendo, a minha palavra não mudou. O que eu disse vai acontecer. E aqueles que crerem, esses vão provar. Na verdade, aqueles que creram, né? Deixa eu mudar o tempo do verbo. Aqueles que não desagradaram a Deus com falta de fé ou até mesmo com insubordinação. E por último, eu acho que eu queria destacar com você algo que chamou a minha atenção, que é uma coisa que eu meditei na palavra lá no capítulo 9, algum tempo atrás, mas aqui a gente vê de novo. Todas as vezes que se apresenta uma coisa que precisa ser julgada, precisa ser decidido, que parece que é novo, Moisés, ele espera por Deus. Moisés, ele realmente fala, ok, deixa eu ver o que Deus vai fazer, o que o Senhor quer que eu faça a respeito disso. Então, o que aconteceu foi que um homem foi apanhado, a partir do versículo 32, pegando lenha, e aí então era sábado. E o combinado, vamos dizer assim, né, a regra era clara. Sábado, dia do Senhor, não é para fazer nenhum trabalho, é para se consagrar ao Senhor, enfim. E aí então os que encontraram o homem apanhando lenha, fizeram o quê? Levaram para Moisés, para Arão, para as autoridades, né? E eles fizeram o que com esse homem? Bom, eles deixaram esse homem preso. Versículo 34 diz que esse homem ficou preso e deixaram ele lá para poder decidir o que seria feito. E quem trouxe a sentença foi o Senhor. O versículo 35 vai dizer que o Senhor disse a Moisés, esse homem deve ser morto. E a gente não tem aqui, Moisés não relata para a gente o pensamento de Moisés. A Bíblia não relata para a gente se esse homem se arrependeu, se esse homem, vamos dizer assim, chorou, implorou para a sua vida. A única coisa que a palavra de Deus nos mostra é que, uma vez que o Senhor deu a sentença, então ele deveria ser apedrejado fora do arraial. Versículo 36 diz que então toda a congregação o levou para fora e o apedrejaram. E assim como o Senhor havia ordenado a Moisés, o povo fez. E eu digo isso porque quando a gente lê uma história como essa, eu não sei por qual ponto de vista você aborda isso, porque eu fico, claro, eu começo a pensar no moço, né? Eu começo a pensar, poxa vida, por que ele foi voluntariamente desobedecer uma regra? Deus havia dito, olha, o sábado do Senhor não era começo, não era novo, ele não estava sem saber da lei, não. Na verdade, ele sabia exatamente o que ele devia fazer. Por que é que deliberadamente ele foi lá e desobedeceu? Se não queria obedecer às regras do acampamento, por que não foi embora? Ninguém precisava permanecer naquele lugar. Ninguém estava amarrado nem obrigado. Por que ficar num lugar e querer fazer as coisas diferente do combinado? Isso é uma coisa que está sempre na minha cabeça. Por que as pessoas atraem sobre si juízo, né? E essas pessoas pode ser a gente, viu, gente? Quantas vezes a gente está num lugar e a gente quer fazer as coisas, quer fazer as regras de acordo com a nossa cabeça. Não funciona assim. Existe autoridade, existe regra, existe organização. Alguém está sobre nós, né? Enfim. Então, aqui eu vejo que o juízo veio sobre a vida deste homem e
o Senhor ele não teve nenhum tipo de dificuldade de dizer, não, ele pecou, ele precisa morrer, o seu pecado está sobre ele, né? Não vai haver expiação por isso. Não é um pecado involuntário, foi um pecado voluntário, foi algo que ele decidiu, ele fez porque quis, e atraiu então o juízo, e assim ele morreu. E por último nós vemos então as instituições das franjas nas capas, e o Senhor vai explicar por que eles deveriam ter aquelas franjas penduradas, e eu acho muito legal, né, além do cordão azul tal da franja, eu acho legal que o Senhor vai deixar claro para eles, olha, isso que estaria aparente nas suas roupas, isso que seria um sinal para as pessoas verem, na verdade, é como vamos dizer assim, como algo para te ajudar a lembrar. Lembrar o quê? Que vocês se lembrem de todos os mandamentos do Senhor e os cumpram, para que vocês não deixem se arrastar pela infidelidade, segundo os desejos do seu coração e dos seus olhos. Então, o Senhor colocava aquele sinal na roupa deles, e o motivo pelo qual o Senhor estava colocando aquilo era como para dizer, quando vocês olharem, olha, é um sinal, é para trazer a memória. Então vocês, eu vou aqui desobedecer e fazer um negócio à minha maneira. Olha para as franjas da sua roupa, né? Esse sinal é para lembrar vocês os mandamentos e para fazer vocês optarem por escolher a vontade de Deus ou terem, né, comerem o fruto da desobediência. Bem, nós paramos por aqui. Deus falou mais alguma coisa ao seu coração? Se falou, escreve nos comentários. Vai ser muito gostoso ler aquilo que Deus falou com você. Deus te abençoe e até a próxima. E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!